Olá a todos, paz seja convosco. Venho eu, através desse vídeo, falar um pouco sobre a importância da oração. Porque nós, como filhos de Deus, devemos orar. E eu gostaria de ler 3 versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 9 e eu vou ler do versículo 10 ao 12. E assim diz a palavra do Senhor. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós, filhos de Deus, devemos orar. O Senhor Jesus Cristo ele nos ensina que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto, pois em secreto Ele vai ouvir, Ele vai nos atender às nossas orações. Por que nós devemos orar? Ninguém consegue ter uma intimidade, uma comunhão com alguém se não for através de um diálogo, se não for através de um ouvir o outro. Então, quando nós oramos, nós estamos falando com o Pai. Mas quando a gente medita na palavra do Senhor, é o Pai falando conosco. E nós devemos buscar essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Nós vamos ver grandes homens de Deus, ao qual orava ao Senhor e Deus atendia as suas orações. Nós vamos ver, poderia citar vários nomes: Abraão, Moisés, Josué, Daniel, Davi, o próprio Jesus, que orou por ele, orou pelos seus discípulos, orou por nós, intercedeu por nós. Mas nós vamos ver aqui um homem que era perseguidor da igreja de Cristo, que era Saulo, que perseguia a igreja, perseguia aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai ver que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus Cristo vai numa visão a Ananias e fala com Ananias que é para ir até Saulo. Que Saulo ele estava orando. Saulo ele se encontrava 3 dias sem comer, sem beber. E ele ali se encontrava se humilhando perante o Senhor nosso Deus. E ali ele orava a Deus. E ele teve uma visão onde entraria um homem chamado Ananias e colocaria sobre ele a sua mão, e ele voltaria a ter a visão, pois ele estava cego durante 3 dias. E este Paulo, que teve a sua visão recuperada, a gente vai ver ele ensinando várias vezes que nós devemos orar. E o próprio Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. A gente vai ver o próprio Paulo falar as cartas aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. No versículo 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo ele nos ensina que nós devemos orar, fazer as nossas petições, não andar ansiosos, mas em tudo as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Quando você tem alguém, uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você tem intimidade, você conta os seus segredos, você quer contar alguma novidade, algo que aconteceu durante o seu dia. Assim nós devemos fazer com o Pai, nosso Pai Celestial. É nós nos colocarmos de joelhos perante o Senhor, nos mostrando a Deus que somos pessoas dependentes de Deus, nos colocar com humildade perante a Deus e falar com o Senhor como foi o nosso dia, colocar as nossas petições diante de Deus, agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então,
Nós devemos ser pessoas de orações. Paulo, ele estava orando e Deus já havia respondido a sua oração. Deus já tinha mostrado para ele Ananias. Numa visão, Deus já tinha respondido a sua oração. Muitas das vezes, Deus vai te responder de várias formas. Às vezes vai ser através da meditação da palavra. Às vezes, Deus vai te responder através de uma pessoa trazendo uma resposta para você. Mas eu deixo para vocês, cada um de nós aqui, que nós devemos ser pessoas de oração. Pessoas que buscam o Senhor através da meditação da palavra e através da comunhão, intimidade com Deus através da oração. Amém? Vou orar uma pequena oração por todos nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, te louvo e exalto o teu nome, Senhor. E eu venho te pedir em nome do teu Filho Jesus Cristo, que todas as orações que foram feitas ao Senhor, Pai, que o Senhor venha atender as nossas orações e que as nossas orações sejam de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.